Você acorda todas as manhãs, olha para o espelho e vê o mesmo rosto, os mesmos olhos cansados, a mesma expressão de quem carrega um fardo invisível. Você se pergunta quando sua vida vai mudar, quando o sucesso finalmente vai chegar, quando sua existência vai transcender a mediocridade que parece persegui-lo como uma sombra implacável. A verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o sucesso não é um acidente. Não foi. Nunca será. O sucesso é uma consequência direta e inevitável de leis imutáveis que governam nossa existência desde o início dos tempos. Leis que os antigos já compreendiam. Leis que os grandes homens da história dominaram. Leis que a maioria das pessoas ignora completamente. Sêneca, o grande filósofo estoico, escreveu: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." Esta verdade ecoa através dos séculos, mas poucos a escutam. Poucos a compreendem. Poucos a aplicam. O mundo está repleto de pessoas que desejam o sucesso, mas se recusam a pagar o preço necessário. Elas querem a coroa sem a luta, querem a glória sem o sacrifício, querem a vitória sem a batalha. E é por isso que permanecem eternamente presas na mediocridade, como insetos em âmbar, observando a vida passar enquanto se convencem de que o sucesso é reservado para os outros, para os sortudos, para os privilegiados. Que ilusão perigosa, que mentira conveniente. A primeira verdade brutal que você precisa aceitar é que ninguém virá salvá-lo. Ninguém. O universo não deve nada a você. A sociedade não deve nada a você. O governo não deve nada a você. Seus pais, seus amigos, seus mentores, ninguém tem a obrigação de garantir seu sucesso. Esta responsabilidade é exclusivamente sua. Henry Ford não esperou que alguém lhe entregasse uma indústria automobilística. Ele a construiu com suas próprias mãos, contra todas as probabilidades, enfrentando fracassos devastadores que teriam destruído um homem comum. Thomas Edison não esperou que alguém lhe desse permissão para inventar a lâmpada. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de finalmente triunfar. Abraham Lincoln não esperou que o destino o tornasse presidente. Ele superou derrotas políticas, depressão profunda e tragédias pessoais para se tornar um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Estes homens entenderam uma verdade fundamental: o sucesso não é algo que você encontra. É algo que você cria, deliberadamente, metodicamente, implacavelmente. Maquiavel, em sua obra magistral O Príncipe, escreveu: "Onde a vontade é grande, as dificuldades diminuem." Esta não é uma frase bonita para se colocar em um quadro na parede. É uma verdade operacional do universo. É uma lei tão real e imutável quanto a gravidade. Quando sua vontade é fraca, os obstáculos parecem intransponíveis. Quando sua vontade é forte, esses mesmos obstáculos se tornam meros degraus em sua ascensão. A segunda verdade que ninguém tem coragem de dizer é que sua mente é o único limite real que você enfrenta, não sua origem, não sua educação, não sua situação financeira atual. Sua mente. Marcos Aurelius, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Ele governava o império mais poderoso do mundo quando escreveu essas palavras. Ele poderia ter atribuído seu sucesso ao nascimento nobre, aos exércitos sob seu comando, às riquezas à sua disposição. Mas não, ele sabia que tudo começava e terminava em sua mente. Você já parou para analisar verdadeiramente seus pensamentos? Já examinou as histórias que conta a si mesmo sobre quem você é, o que merece, o que é possível? Estas histórias são prisões invisíveis ou plataformas de lançamento. E você, somente você, escolhe quais delas habitar. Andrew Carnegie, um homem que começou como um trabalhador de fábrica pobre e se tornou o homem mais rico do mundo, disse certa vez: "Qualquer homem que tenha uma ideia e que esteja disposto a trabalhar nela, pode ter sucesso." Ele não disse qualquer homem de certa origem, ou qualquer homem com determinadas conexões. Ele disse qualquer homem. E estava certo. A verdade é que sua mente é um instrumento de poder inimaginável. Quando você a programa para o sucesso, ela encontra caminhos onde outros veem apenas paredes. Quando você a programa para a mediocridade, ela encontra obstáculos onde outros veem apenas oportunidades. Epicteto, um escravo que se tornou um dos
maiores filósofos da história, ensinou. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Pense nisso. Um homem que nasceu na escravidão compreendeu que sua liberdade mental não podia ser acorrentada, que sua capacidade de interpretar eventos, de escolher seus pensamentos, era a única liberdade que realmente importava. Você tem essa mesma liberdade, agora mesmo, neste exato momento. A terceira verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o conforto é seu inimigo. O conforto é uma prisão disfarçada de refúgio. O conforto é o assassino silencioso de sonhos, de ambições, de grandeza. Sêneca, que além de filósofo, era um dos homens mais ricos de Roma, praticava regularmente a privação voluntária, dormindo no chão duro, vestindo roupas simples, comendo alimentos básicos, não porque precisava, mas porque entendia uma verdade profunda. O homem que teme a desconforto nunca será verdadeiramente livre. Olhe para a sua vida. Onde você escolhe o conforto em vez do crescimento? Onde você escolhe o fácil em vez do necessário? Onde você se permite permanecer na zona de conforto quando a grandeza exige que você se aventure no desconhecido? Walt Disney foi rejeitado 302 vezes antes de finalmente conseguir financiamento para criar a Disneylândia. 302 rejeições. Imagine o desconforto. Imagine a humilhação. Imagine a dúvida que deve ter corroído sua alma. Mas ele persistiu. Ele entendeu que o caminho para o extraordinário passa necessariamente pelo desconforto. Maquiavel observou: os homens raramente avançam de uma condição de vida para outra sem usar esta força não é externa. É a força interior que você deve exercer contra sua própria inércia, contra seus próprios medos, contra suas próprias limitações auto-infligidas. A quarta verdade que ninguém tem coragem de dizer é que você não precisa de motivação. Você precisa de disciplina. A motivação é uma emoção. E como toda emoção, ela flutua, ela oscila, ela desaparece quando mais você precisa dela. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Eles não buscavam estados emocionais elevados. Eles cultivavam hábitos inabaláveis. Eles construíam sistemas de vida que produziam resultados independentemente de como se sentiam em determinado dia. Epicteto ensinou: primeiro diga a si mesmo o que você seria. Então faça o que tem que fazer. Observe a ordem. Primeiro a decisão, depois a ação. Não o contrário. Não espere se sentir pronto. Não espere a inspiração chegar. Decida o que você quer se tornar e então faça o que precisa ser feito. Dia após dia, hora após hora, momento após momento. John D. Rockefeller, que começou como um simples contador e se tornou o homem mais rico da história moderna, seguia uma rotina diária implacável. Ele acordava no mesmo horário, seguia os mesmos rituais matinais, dedicava-se ao trabalho com a mesma intensidade, independentemente de como se sentia. Sua fortuna não foi construída em momentos de inspiração. Foi construída através de disciplina constante, aplicada consistentemente ao longo de décadas. A disciplina é a ponte entre objetivos e realizações. Não existe outro caminho. Não existe atalho. Não existe alternativa. Quando você entende isso, verdadeiramente entende, algo extraordinário acontece. Você para de procurar motivação. Você para de esperar pelo momento certo. Você para de depender do humor, do clima, das circunstâncias. Você simplesmente faz o que precisa ser feito, porque é isso que pessoas disciplinadas fazem. A quinta verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o fracasso não é seu inimigo. O medo do fracasso é. O fracasso é simplesmente informação. É feedback. É um professor. O medo do fracasso, por outro lado, é uma prisão. É uma corrente invisível que mantém milhões de pessoas presas a vidas de quieto desespero. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Que profundidade nessas palavras. Os obstáculos não são barreiras para o sucesso. Eles são o próprio caminho para o sucesso. Henry Ford faliu 5 vezes antes de fundar a Ford Motor Company. 5 vezes. Imagine o peso desses fracassos. Imagine as vozes, internas e externas, dizendo a ele para desistir, para aceitar a mediocridade.
para se contentar com menos. Mas ele entendeu o que poucos entendem. O fracasso é apenas um evento, não uma identidade. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras diferentes antes que alguém aceitasse publicar Harry Potter. Ela estava divorciada, desempregada, vivendo de auxílio do governo e criando uma filha sozinha. O fracasso não era uma possibilidade abstrata em sua vida, era sua realidade diária, mas ela persistiu. Ela usou o fracasso como combustível, não como desculpa. O medo do fracasso é uma emoção paralisante que se disfarça de prudência. É a voz que sussurra. E se você tentar e falhar? E se as pessoas rirem? E se você perder o que já tem? Estas perguntas parecem razoáveis, parecem sensatas, mas são armadilhas. São as sereias da mediocridade, cantando docemente para atraí-lo para as rochas da inação. A sexta verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o sucesso exige sacrifício. Não há exceções a esta regra, nenhuma. O universo opera por meio de trocas equivalentes. Para ganhar algo de valor, você deve abrir mão de algo de valor. Os estoicos entendiam profundamente este princípio. Eles praticavam regularmente a abstinência voluntária, renunciando a prazeres, confortos e indulgências. Não por masoquismo, mas porque compreendiam que a capacidade de sacrificar o que é bom hoje pelo que é melhor amanhã é a essência da grandeza humana. Steve Jobs sacrificou a normalidade, o conforto da conformidade, as relações convencionais. Ele era difícil, exigente, às vezes cruel em sua busca pela perfeição. Ele sacrificou a aprovação dos outros no altar de sua visão. E por causa desses sacrifícios, ele transformou não uma, mas várias indústrias. Elon Musk sacrificou a estabilidade financeira, investindo até seu último centavo em seus empreendimentos. Ele sacrificou o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, trabalhando rotineiramente 100 horas por semana. Ele sacrificou a tranquilidade mental, suportando críticas brutais, ridicularização pública e previsões constantes de fracasso. E por causa desses sacrifícios, ele está redefinindo o que é possível em nosso tempo. Que sacrifícios você está disposto a fazer? Está disposto a sacrificar o conforto do conhecido? Está disposto a sacrificar a aprovação dos medíocres? Está disposto a sacrificar o prazer imediato pela realização duradoura? Se sua resposta for não, não há problema. A mediocridade sempre terá espaço para mais um. Mas se sua resposta for sim, se algo dentro de você ressoar com esta verdade, então você já começou a jornada que poucos têm coragem de empreender. A sétima verdade que ninguém tem coragem de dizer é que seu ambiente molda seu destino, mais do que você imagina. As pessoas com quem você passa tempo, as informações que consome, os lugares que frequenta, tudo isso programa sua mente subconsciente para o sucesso ou para o fracasso. Epicteto advertiu: evite festas e entretenimentos vulgares, não porque fosse um moralista, mas porque entendia que somos criaturas de imitação. Absorvemos os valores, as crenças, as ambições daqueles que nos rodeiam. Jim Rohn, um dos grandes filósofos empresariais do século XX, observou que somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Pense nisso. Olhe para as 5 pessoas mais próximas de você. Sua renda provavelmente é a média delas. Sua saúde provavelmente é a média delas. Suas ambições, seus valores, sua visão de mundo, tudo isso é profundamente influenciado por esse círculo íntimo. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, cresceu em uma casa comum em Omaha, Nebraska. Mas desde cedo, ele buscou o conhecimento e a mentalidade dos grandes investidores. Ele lia incessantemente. Ele procurava mentores. Ele se cercava de pessoas que elevavam seu pensamento, que desafiavam suas limitações, que expandiam sua visão do que era possível. Seu ambiente não é neutro. Ele está trabalhando a favor ou contra seus objetivos a cada momento. Está elevando você ou diminuindo você. Está expandindo sua visão ou restringindo-a. Maquiavel observou: um homem que não é nada pode facilmente tornar-se algo quando as alterações nos estados são grandes. Ele entendeu que o ambiente, o contexto, é tão poderoso quanto a vontade individual. A questão é: você está criando deliberadamente um ambiente que catalisa seu sucesso?
ou está permitindo que seu ambiente o arraste para a mediocridade? Oitava verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o propósito supera o prazer. Sempre. O ser humano não foi projetado para a felicidade constante. Foi projetado para a busca de significado, para a superação de desafios, para a criação de valor. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, descobriu em meio ao horror dos campos de concentração que aqueles que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que encontravam significado em seu sofrimento, que tinham um propósito que transcendia sua situação imediata. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: "Pela manhã, quando você tem dificuldade em acordar, tenha este pensamento presente. Estou acordando para fazer o trabalho de um ser humano." Que declaração poderosa! Não estou acordando para buscar prazer. Não. Estou acordando para evitar dor. Estou acordando para cumprir meu propósito como ser humano. Steve Jobs, em seu famoso discurso em Stanford, disse: "Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida, e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz." Ele não estava falando de prazer superficial. Estava falando de propósito, de significado, de impacto. A sociedade moderna vendeu-nos uma mentira perigosa: a ideia de que devemos estar constantemente felizes, constantemente confortáveis, constantemente entretidos. Esta é a receita para uma vida vazia, para uma existência sem propósito, para uma morte em vida. O verdadeiro sucesso, o tipo de sucesso que satisfaz a alma, não apenas o ego, vem quando você encontra um propósito maior que você mesmo. Quando você dedica sua vida a algo que importa. Quando você cria valor que sobrevive a você. Pergunte a si mesmo: o que você está construindo que sobreviverá a você? Que problema você está resolvendo? Que valor você está criando? Que legado você está deixando? Se você não tem respostas claras para estas perguntas, você está vivendo abaixo do seu potencial. Você está desperdiçando o dom precioso da consciência humana. Você está trocando grandeza por conforto, significado por entretenimento, propósito por prazer. A nona verdade que ninguém tem coragem de dizer é que a gratidão não é apenas uma virtude, é uma estratégia. Os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Eles imaginavam regularmente perder tudo o que valorizavam: saúde, riqueza, status, entes queridos. Não por pessimismo, mas para cultivar uma apreciação profunda pelo que já tinham. Epicteto, que começou a vida como escravo, ensinou: ele é um homem sábio que não lamenta as coisas que não tem, mas se alegra com as que tem. Esta não. É uma platitude. É uma estratégia mental poderosa que reprograma seu cérebro para identificar oportunidades em vez de obstáculos, abundância em vez de escassez. John D. Rockefeller, mesmo quando já era o homem mais rico do mundo, mantinha um livro de gratidão onde registrava diariamente as bênçãos em sua vida. Oprah Winfrey, Tony Robbins, Richard Branson, todos praticantes devotados da gratidão deliberada. Não é coincidência. A ciência moderna confirma o que os antigos sabiam intuitivamente. A gratidão literalmente muda a química do seu cérebro, aumenta a dopamina e a serotonina, reduz o cortisol, melhora o sono, fortalece o sistema imunológico, expande sua capacidade de ver e aproveitar oportunidades. A maioria das pessoas opera a partir de um estado de escassez crônica. Elas focam no que não têm, no que está faltando, no que os outros possuem. Este estado mental cria uma contração física, emocional, psicológica, restringe o fluxo de ideias, de energia, de oportunidades. A gratidão deliberada reverte este processo. Ela cria uma expansão, abre seus olhos para recursos que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia ver. Conecta você a uma sensação de abundância que atrai mais abundância para a sua vida. A 10ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o autoconhecimento é o fundamento de todo sucesso duradouro. Conhece-te a ti mesmo. Esta inscrição no templo de Apolo em Delfos não era apenas um conselho filosófico.
Era uma instrução prática para qualquer um que buscasse grandeza. Os estoicos dedicavam horas diárias à autorreflexão. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, escrevia em seu diário todas as noites, examinando suas ações, suas motivações, seus progressos. Não por vaidade, mas porque entendia que o auto-engano é o maior obstáculo ao crescimento. Benjamin Franklin mantinha um sistema meticuloso de acompanhamento de suas virtudes e vícios. Ele identificou 13 virtudes que queria cultivar e avaliava seu progresso diariamente. Ele entendia que o sucesso externo começa com o domínio interno. Você conhece suas verdadeiras forças? Não as que você deseja ter, não as que acha que deveria ter, mas suas forças reais, autênticas e natas. Você conhece suas fraquezas genuínas? Não as que admite publicamente, que geralmente são forças disfarçadas, mas suas verdadeiras vulnerabilidades. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem responder honestamente a estas perguntas. Elas constroem carreiras, relacionamentos e identidades baseadas em quem acham que devem ser, não em quem realmente são. E então se perguntam por que se sentem vazias, esgotadas, desconectadas. O autoconhecimento não é autoindulgência, é autoestratégia. É a base sobre a qual você constrói uma vida que funciona, não apenas no papel, não apenas nas redes sociais, mas na realidade vivida da sua experiência diária. Maquiavel escreveu: todo mundo vê o que você parece. Poucos sentem o que você é. Esta observação não era apenas política, era profundamente psicológica. A dissonância entre aparência e realidade, entre persona e essência, é a fonte de imenso sofrimento desnecessário. A 11ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que a maioria das pessoas não quer realmente sucesso. Elas querem a ideia de sucesso, querem falar sobre sucesso, querem postar sobre sucesso nas redes sociais, mas não querem fazer o que o sucesso realmente exige. Sêneca observou: não é que não nos atrevemos porque as coisas são difíceis. As coisas são difíceis porque não nos atrevemos. Que paradoxo profundo! A dificuldade que percebemos não está no caminho. Está em nossa relutância em percorrer o caminho. A 15ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que a maioria das pessoas vive em um estado de inconsciência voluntária. Elas estão, como Thoreau observou, levando vidas de silencioso desespero. Elas existem, mas não vivem. Respiram, mas não prosperam. Sobrevivem, mas não florescem. A inconsciência voluntária é uma anestesia autoinduzida. É mais confortável não questionar suas crenças limitantes. É mais fácil não examinar seus hábitos autodestrutivos. É menos perturbador não confrontar a disparidade entre quem você diz que é e quem suas ações provam que você é. Os estoicos praticavam um exercício chamado exame vespertino, um inventário rigoroso de suas ações, pensamentos e emoções ao final de cada dia. Não para se punir, mas para se conhecer, para identificar padrões, para reconhecer gatilhos, para fortalecer virtudes e remediar vícios. Benjamin Franklin fazia algo semelhante. Ele se perguntava todas as manhãs: que bem farei hoje? E todas as noites: que bem fiz hoje? Esta prática simples mantinha-o em um estado de consciência deliberada, atento às suas escolhas, às suas ações, ao impacto que criava no mundo. A consciência é desconfortável. É por isso que a maioria a evita. É mais fácil culpar circunstâncias externas por suas falhas. É mais conveniente atribuir seus fracassos à má sorte, à economia, ao governo, à sociedade, à sua criação, ao seu chefe, ao seu cônjuge, a qualquer coisa, exceto suas próprias escolhas. Epicteto ensinou: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre essas coisas. Que revolução de pensamento! Seus problemas não são seus problemas, são seus. Pessoa consciente entende que a vida não acontece para ela, acontece através dela, que não é um objeto passivo sendo lançado pelos ventos do destino, mas um agente ativo criando sua realidade através de escolhas deliberadas, momento a momento. Steve Jobs disse: seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Mas é exatamente isso que a maioria faz.
Elas vivem segundo expectativas externas, seguem caminhos prescritos, adotam valores que nunca questionaram, perseguem objetivos que nunca escolheram conscientemente. A 16ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que a resiliência não é uma característica, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser desenvolvida, fortalecida, aperfeiçoada através da prática deliberada. Os estoicos não apenas falavam sobre resiliência, eles a praticavam ativamente. Eles se expunham voluntariamente a desconfortos, privações e desafios, não por masoquismo, mas porque entendiam que a capacidade de suportar dificuldades é o fundamento de toda realização significativa. Nassim Taleb, filósofo e estatístico contemporâneo, cunhou o termo antifrágil para descrever sistemas que não apenas resistem ao estresse, mas ficam mais fortes por causa dele. O corpo humano é assim. Músculos crescem quando estressados adequadamente. O sistema imunológico fortalece-se quando exposto a patógenos em níveis gerenciáveis. A mente expande-se quando confrontada com problemas difíceis, mas não impossíveis. A resiliência não é apenas sobreviver a tempestades, é aprender a dançar na chuva. É extrair força da adversidade, é transformar obstáculos em oportunidades, é usar o atrito como combustível. Nelson Mandela passou 27 anos em prisão. Ele poderia ter emergido amargo, vingativo, quebrado. Em vez disso, ele emergiu mais sábio, mais compassivo, mais resoluto. Ele transformou sua prisão em uma universidade, sua punição em preparação, sua dor em propósito. Viktor Frankl, sobrevivendo ao horror indescritível dos campos de concentração nazistas, descobriu que, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Esta não é apenas uma observação inspiradora, é uma estratégia de sobrevivência. É uma abordagem prática para a adversidade que transforma vítimas em criadores, circunstâncias em materiais, problemas em projetos. A resiliência não é negar a realidade da dor, do fracasso, da perda. É a capacidade de sentir plenamente essas experiências e ainda assim manter-se em movimento. É a arte de cair 7 vezes e levantar-se 8. A 17ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o sucesso é solitário. Não porque você estará sozinho, os verdadeiramente bem-sucedidos raramente estão, mas porque o caminho para o sucesso extraordinário é necessariamente um caminho menos percorrido. Sêneca observou: o caminho para o topo é solitário, não como lamento, mas como constatação. A maioria escolhe o conforto da conformidade. Poucos escolhem o desafio da excelência. Quando você decide verdadeiramente perseguir a grandeza, não como conceito abstrato, mas como prática diária, você inevitavelmente se separa da manada. Seus valores mudam, suas prioridades mudam, seu uso do tempo muda, suas conversas mudam. E muitas pessoas em sua vida não entenderão essa transformação. Algumas resistirão ativamente a ela. Howard Hughes, Thomas Edison, Nikola Tesla, todos eram conhecidos por sua intensidade singular, sua dedicação obsessiva, sua disposição de sacrificar convenções sociais no altar de suas visões. Eles entendiam que a inovação verdadeira, a criação genuína, o sucesso extraordinário, exigem uma concentração que parece insana para o observador casual. Esta não é uma licença para negligenciar relacionamentos significativos. Pelo contrário, é um chamado para cultivar relacionamentos que elevam em vez de drenam, que inspiram em vez de limitam, que desafiam em vez de confortam. Jim Rohn, famosamente, observou que somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Esta não é apenas uma observação interessante, é uma lei operacional do desenvolvimento humano. Seu ambiente social é um dos determinantes mais poderosos do seu destino. A 18ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o sucesso não é linear. Não é uma linha reta ascendente. É uma série de avanços exponenciais separados por platôs prolongados e pontuados por retrocessos temporários. Os estoicos entendiam que o progresso raramente é constante ou previsível. Eles cultivavam a virtude da paciência, não como passividade, mas como perseverança estratégica. A capacidade de continuar avançando quando os resultados não são imediatamente visíveis,
Jeff Bezos trabalhou na Amazon por anos antes que a empresa gerasse qualquer lucro significativo. Durante esse tempo, foi ridicularizado, criticado, descartado como visionário e realista. Mas ele entendia algo que seus críticos não entendiam. As sementes do sucesso extraordinário geralmente são plantadas muito antes que qualquer fruto seja visível. O bambu chinês é uma metáfora poderosa para o sucesso não linear. Após o plantio, nada visível acontece por 4 anos. Nenhum broto, nenhum sinal de vida. Nada. Mas durante esse tempo aparentemente improdutivo, o bambu está desenvolvendo um extenso sistema de raízes subterrâneas. No 5º ano, ele cresce 80 pés em apenas 6 semanas. A maioria das pessoas desiste durante os anos de raiz, quando o trabalho árduo não produz resultados visíveis imediatos. Elas interpretam a ausência de progresso visível como evidência de fracasso, em vez de reconhecê-la como o precursor necessário do crescimento explosivo. A 19ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que a riqueza verdadeira não é medida em dinheiro, é medida em opções. O dinheiro é apenas um meio para um fim mais fundamental: a liberdade de escolha, a capacidade de determinar como você gasta seu tempo, sua energia, sua criatividade. Sêneca, que era um dos homens mais ricos de Roma, escreveu extensivamente sobre a relação adequada com a riqueza. Ele não a condenava como alguns filósofos, nem a idolatrava, como muitos fazem hoje. Ele a via como uma ferramenta, nem boa nem má em si mesma, mas útil quando empregada com sabedoria. Warren Buffett, com todo o seu patrimônio bilionário, ainda vive na mesma casa modesta que comprou em 1958. Ele entende que a verdadeira riqueza não está na ostentação, mas na liberdade. Não em impressionar os outros, mas em viver nos seus próprios. A obsessão moderna com símbolos externos de riqueza, carros de luxo, mansões, roupas de grife, relógios caros, é uma distração perigosa da verdadeira finalidade da riqueza: expandir suas opções, não suas posses. Aumentar sua liberdade, não seu status. Maquiavel observou: onde há grande poder, há grande liberdade. Ele entendia que o poder, seja político, financeiro ou social, tem valor apenas na medida em que expande sua capacidade de agir de acordo com sua verdadeira natureza, de perseguir seus propósitos mais elevados, de criar o impacto que você nasceu para criar. A 20ª verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o autodomínio é o fundamento de todo domínio externo. Você não pode liderar outros se não consegue liderar a si mesmo. Não pode criar ordem no mundo se sua própria vida está em... Não pode gerar sustentável se não consegue controlar seus impulsos de consumo. Os estoicos colocavam o autodomínio no centro de sua filosofia. Epicteto ensinou: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Esta não é uma observação abstrata, é uma verdade operacional sobre como o sucesso funciona. Alexander, o Grande, conquistou o mundo conhecido antes dos 33 anos, mas morreu jovem, parcialmente devido à sua incapacidade de controlar seus excessos. Ele dominava exércitos, mas não dominava a si mesmo. Napoleão Bonaparte, um dos maiores gênios militares da história, eventualmente caiu devido à sua incapacidade de controlar sua ambição. Ele conquistou nações, mas não conquistou seu próprio ego. Em contraste, Benjamin Franklin dedicou-se metodicamente ao cultivo do autodomínio. Ele identificou 13 virtudes que queria desenvolver e criou um sistema para monitorar seu progresso diariamente. Ele entendia que a grandeza externa começa com a maestria interna. O autodomínio não é repressão, não é negação, é direcionamento, é canalização, é a capacidade de adiar a gratificação imediata em favor de recompensas maiores no futuro. É a habilidade de subordinar impulsos momentâneos a valores duradouros. A verdade final que ninguém tem coragem de dizer é que você já tem tudo o que precisa para começar, não para terminar. O crescimento é uma jornada contínua, mas para começar. Agora, hoje, neste momento, os estoicos enfatizavam o poder do presente, não o passado, que não pode ser mudado, não o futuro, que não pode ser controlado, mas o agora, o único momento em que a ação é possível. Marco Aurélio escreveu: não se comporte como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você,
Enquanto vive, enquanto pode, torne-se bom. Que urgência nessas palavras. Que clareza. Que chamado à ação imediata. A maioria das pessoas vive em um estado perpétuo de algum dia começarei aquele negócio. Algum dia escreverei aquele livro. Algum dia perseguirei aquele sonho. E assim, dia após dia, semana após semana, ano após ano, a vida passa enquanto algum dia nunca chega. Walt Disney disse: o modo de começar é parar de falar e começar a fazer. Simples, direto, verdadeiro. O sucesso não é complexo. É difícil. A diferença é crucial. Você não precisa de mais informação, não precisa de mais motivação, não precisa de mais recursos, precisa de mais ação. Ação consistente, persistente, implacável na direção de seus objetivos mais elevados. É a verdade sobre sucesso que ninguém tem coragem de dizer. Está disponível para você. Agora. Hoje. Está esperando por você do outro lado da decisão de parar de esperar e começar a agir. De parar de planejar e começar a construir. De parar de sonhar e começar a fazer. Os princípios são atemporais. As leis são imutáveis. O que funcionou para Sêneca em Roma antiga, para Carnegie na América industrial, para Jobs na era digital, funcionará para você. Não porque você é especial, mas porque os princípios são universais. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Sua disciplina é o combustível que a impulsiona. Seu propósito é a bússola que a direciona. Sua resiliência é a armadura que a protege. Seu autodomínio é o leme que a guia. O sucesso extraordinário não é para todos. Nunca foi. Nunca será. Não porque é impossível, mas porque exige um preço que poucos estão dispostos a pagar. Exige sacrifícios que poucos estão dispostos a fazer. Exige uma dedicação que poucos estão dispostos a manter. Mas para aqueles que escolhem esse caminho, que abraçam essas verdades, que aplicam esses princípios, que pagam esse preço, o resultado não é apenas sucesso externo, é uma transformação interna, uma evolução de caráter. Um despertar de potencial que transcende qualquer medida material de realização. Como Epicteto sabiamente observou: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que tem de fazer. Esta é a essência. Esta é a fórmula. Esta é a verdade que poucos têm coragem de enfrentar, mas que todos têm o poder de aplicar. O momento de começar é agora, não amanhã. Não quando estiver pronto. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Com o que você tem, onde você está, o você é, o relógio está correndo, sua vida está acontecendo, sua oportunidade é esta. Não a desperdice, em dúvida, transforme-a em ação. Esta é a verdade sobre sucesso que ninguém tem coragem de dizer. Agora você sabe. A questão é, o que você fará com ela?